lembro para quem comentei esses dias, a minha mãe, ela é especialista, diga, especialista, em bolinho de pobre. É o melhor que eu já vi, né? E eu tenho saudade do bolinho de pobre da minha mãe. E essa semana, se Deus quiser, eu vou lá comer um bolinho de pobre com ela e tomar aquele cafezinho preto, porque combina, né? Viemos, né? Convenhamos, né? Tá? Não é o bolinho de chuva, porque o de bolinho de chuva vai fermento, tá? Daí fica redondinho. É aquele chatinho, tipo chinelo havaiana, tá? É esse que eu gosto, tá? E a minha mãe é tão especialista nisso, que ela ensinou a minha filha, e ela ama também o bolinho da minha mãe, a cortar no meio e botar chimia de uva. Fica melhor ainda, né? Melhor ainda. Pastor, mas o que isso tem a ver com a pregação? É quase nada. Mas eu queria contar isso para vocês também. Mas é bom ir na casa do pai e da mãe? É bom, gente, né? Por mais que às vezes as coisas não estejam tão assim, né, alegres, tão como gostaria ou deveria, é a oportunidade para tornar a coisa melhor. É ou não é? Mesmo que seja com o motivo de comer o bolinho de pobre. É? E quantas vezes a gente não faz isso? A gente arruma uma desculpa para fazer uma outra coisa. É ou não é assim? Vendedor que o diga, né? Tem vendedor aí ou não? Estava passando por aqui, e aí, vim tomar um cafezinho contigo. Né? Bem isso. E eu quero falar com vocês nessa noite agradável, na presença do Senhor. E o título que eu dei para essa mensagem é assim: quem faz aquilo que ensina, não entra em conflito. Amém? Então, até fiquei um pouco em conflito na hora de produzir essa mensagem, porque eu sei que em algum momento ela vai pegar um pouco, né? E começando por mim, que já me pegou. Então, se me pegou, creio que também vai pegar os irmãos. Então, vamos começar lendo o livro de Atos, no capítulo 1, a partir do verso 1 ao verso 3. Vamos ver o que diz aqui. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui já é o texto-chave do que eu quero falar nessa noite. Pode deixar o verso 1. Ele diz: relatando, falando, compartilhando, dizendo todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, quer anotar algo? Já anote aí. Fazer e ensinar. Essa vai ser a grande chave daquilo que nós vamos falar nessa noite. Porque quem faz e ensina, essa pessoa não entra em conflito na vida. Ela tem bom senso. Ela não faz uma coisa e diz outra. Não, ela é coerente com aquilo que faz e com aquilo que fala. Amém? E o verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao governo de Deus, ao reino de Deus, à vontade de Deus para as nossas vidas. A gente vem falando já alguns domingos a respeito dessa questão do governo de Deus, a respeito do reino de Deus. E já ensinei aqui, já falamos aqui que a palavra do Senhor diz que o reino de Deus está onde? Dentro de nós. E que esse reino, que já está dentro de nós, porque o Senhor nos criou à sua imagem, à semelhança dele, o Senhor nos criou,
E por isso esse reino está dentro de nós. E quando passamos a fazer parte do corpo de Cristo, quando entendemos que o Senhor, Ele que nos chamou, quando entendemos que Ele que nos escolheu, e nós ouvimos a voz do Espírito, ouvimos a palavra do Senhor, essa palavra ela gera fé no nosso coração, e quando gera fé no nosso coração, somos constrangidos pelo amor de Jesus Cristo, porque Ele morreu por causa dos nossos pecados. Aí nós passamos a ver que nós precisamos viver também para o Senhor. E aí passamos a entender a palavra, aprendemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e começamos a ter um espelho sobre a nossa vida. Aquele espelho do qual muitas vezes a gente se olha e vê assim, puxa, hoje a minha make não está legal. Né? Mas não é bem esse espelho. Não, é o espelho do que está aqui dentro, nosso coração, do que está aqui dentro da nossa mente, que vai sendo ocupada, e falei na semana passada muito sobre isso, vai sendo ocupada pelas portas, na verdade falei quarta-feira, sobre as portas, né? Quem está vindo nos cultos das quartas, está ouvindo sobre a restauração de Jerusalém, a restauração da vida, sobre as 12 portas das quais nós precisamos restaurar a nossa vida, para termos uma vida saudável com Cristo, para termos uma vida não só saudável com Cristo, mas uma vida saudável também nessa terra, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com as pessoas com as quais nós convivemos, para que a gente de fato e de verdade possa cumprir a vocação pela qual o Senhor nos chamou a cada um, o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. E se tem uma coisa no meio evangélico, que tem uma pulga atrás da orelha, ou uma dúvida, né? É, qual que é a minha vocação? Qual que é o meu propósito? Sim ou não? Quem aqui tem dúvida da sua vocação, do seu propósito? Viu como tem gente com dúvida? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso hoje também. Mas isso é um fato, e é uma verdade. E muitas vezes a gente tem dúvidas sobre essas coisas, sabe por quê? Porque a gente às vezes é colocado numa situação onde a gente acaba criando muito misticismo, né? Um pano de espiritualidade sobre essas coisas. E eu preciso descobrir se eu vou ser um apóstolo. Eu preciso descobrir se a minha vocação é para ser um pastor. Eu preciso saber se a minha vocação é para ser um evangelista. Não é só isso, isso também é bênção, isso também são coisas, mas muito mais do que isso, o Senhor Ele nos chamou e deu um ministério para todo mundo, qual que é? Reconciliação. O maior propósito de Deus para a sua vida é reconciliar vidas com Cristo. E quando nós entendemos esse nosso chamado, esse propósito de Deus sobre a nossa vida, a gente começa a efetuar diversas atividades. Sim ou não? Quem é membro do MBCV sabe muito bem disso, né? Quem aqui está em mais de 2 ministérios na igreja? É uma galera, né? Quem não está em nenhum, não precisa, fica tranquilo. Tá? E logo, logo eu pego você. Mas o que acontece? Eu vou servindo aqui, eu vou servindo ali, eu vou trabalhando aqui, eu vou trabalhando ali, naturalmente, diga naturalmente, não é espiritualmente, é naturalmente, eu vou desenvolvendo algumas habilidades. Você acha que isso aqui eu aprendi assim? Não, a pregar, a conhecer a palavra de Deus, não, gente. Isso foi muitos anos no fogo. Muitos anos até virando cimento. Muitos anos até levantando parede de madrugada na igreja. Isso, pastor? Sim, pintando a igreja de madrugada. Fazendo cancha de bocha, gente. Até isso eu já fiz na igreja. E que não foi usado para nada. Acho que os irmãos lá não gostavam de cancha de bocha. A gente gostava, acho que os outros não gostavam. Até isso, né, Dani? A Dani é desse tempo, né? A Dani, a gente serviu junto
lá em Portão, na igreja de Portão. E olha como é o negócio, né? Ela convidou uma vez uma amiga, vou contar essa história. Ela convidou uma vez uma amiga, vamos no jantar, né? Jantar pega muita gente, sim ou não? Pega, né? Convidou uma amiga no jantar e ela foi, jantou, a gente fazia comida boa, né? Muito boa. Comida boa, jantou e daqui a pouco, quando eu olho, tá a guria lavando louça. Eu disse, Dani, o que tu fez? Né? Porque a Dani estava servindo, jantou com ela e depois já foi para a louça. E quando viu, a menina estava junto com ela, lavando louça. Eu digo, menina, mas ela quer. Então, já no primeiro dia, nem era membro, já estava servindo. Né? Já estava desenvolvendo uma habilidade natural, um talento natural. E é assim que acontece quando nós passamos a entender que o nosso propósito, o nosso chamado é muito maior do que simplesmente pregar, muito maior do que simplesmente aparecer aqui em cima. Eu sei que muita gente às vezes quer isso, mas eu digo que isso é um processo natural daquilo que a gente faz muitas vezes nos bastidores, daquilo que muitas vezes você faz no secreto e ninguém sabe, daquilo que muitas vezes você faz varrendo a igreja, orando na intercessão, que ninguém vê os intercessores, né? Mas só vê os espíritos indo embora, assim, estão para um lado, para o outro, né? Você se sente aliviado, mas eles estão lá, os varão e as varoas estão lá, orando, intercedendo. Quando, pastor, no culto? Não, todo dia, antes do culto, depois do culto, em casa, na reunião da intercessão, eles estão lá orando, né? Os irmãos na rua estão orando, espero, né? Então, cada um, de certa forma, naquilo que Deus tem levantado, porque pela disposição da pessoa de servir, ela vai sendo aprovada por Deus, testada por Deus. E nisso, Deus também vai abençoando as nossas vidas. Por isso a importância, gente, da gente, quando fazer as coisas que a gente faça, e ensinar as coisas que a gente ensine, seja coerente, para que a gente não entre em conflito, primeiramente com nós mesmos, e depois com os outros, amém? Então, Jesus, a gente vê nessa passagem, e diz que ele fazia, e também ensinava o que ele fazia. E qual que é o problema hoje? Tem muita gente que simplesmente, às vezes, lê um livro, e quer sair ensinando, nem faz as coisas. Ou ensina coisas, mas faz tudo totalmente diferente. Fala algo e faz algo diferente. Olha o que diz Mateus 6:1. Mateus 6:1 diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de que serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E esse cuidado nós precisamos ter, de querer fazer as coisas para que os outros vejam. Olha só, eu dei uma cesta básica, vai lá e tira uma selfie. A selfie está em moda, né? Muito em alta. Nós não precisamos mostrar aquilo que a gente faz, porque se a gente está fazendo isso, a gente está colhendo já o nosso fruto, já está colhendo a nossa bênção, que é o quê? As curtidas, as curtidas, as visualizações daquilo que você está fazendo, e muitas vezes é isso que acaba acontecendo com a gente faz as coisas, não porque de fato e de verdade eu faço porque eu tenho temor a Deus, porque eu tenho zelo pela casa do Senhor, porque eu entendi a palavra, agora eu sou uma pessoa diferente, eu substituí o mal na minha vida pelo bem, e agora estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, reconciliar pessoas com Cristo. Eu estou cuidando da minha própria vida agora, não estou mais cuidando da vida dos outros. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, para que você não fique, querendo fazer as coisas para os outros ver. E uma coisa eu aprendi no reino de Deus, que todos que querem fazer as coisas para os outros ver, são cortados.
E muitas vezes não é nem pelos homens, é pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Porque eu aprendi uma coisa, e falo isso muitas vezes até no meu trabalho, né? Eu trabalho com empresas, e em algumas oportunidades, quando eu estou com os colaboradores ou com a gerência, eu falo o seguinte para eles: fica tranquilo, porque eu sempre ouço reclamação de funcionário, né? Sempre, é batata. Então, porque o fulano não quer trabalhar, porque o fulano lá só se escora, porque aquele lá não sei o quê. E eu sempre digo o seguinte: fica tranquilo, se estiver fazendo a coisa certa, tá? Quem não gosta da coisa certa, corre. Mas também, se tu aprova a coisa errada, quem gosta da coisa certa também corre. É ou não é verdade? Quantas vezes você já correu de algum lugar que você estava querendo fazer a coisa certa, mas se aprovavam a coisa errada e você não suportou? O que você fez? Saiu, você vai embora. Pega a sua malinha aí, sai. Eu tive essa experiência um dia, num trabalho, numa empresa com a qual eu trabalhei, que aconteceu isso. Eu era gerente de uma loja, e tudo que era proposto, tudo que eu trazia como novidade, implementação, nada dava, nada podia, nada acontecia, e os comportamentos que ali eu queria muitas vezes corrigir, não podia, porque de cima, quem estava acima de mim, não fazia caso. Aí o que eu disse? Olha, para mim não serve. Não serve esse tipo de atitude, não serve esse tipo de empresa, porque eu estou aqui para fazer o melhor, e se eu não posso fazer o melhor, porque o dono não aprova, então o que eu estou fazendo aqui? Isso não estava no escopo, de repente é para alguém. Amém? Então, nós não fomos chamados para exercer justiça, para querer aparecer, mas nós fomos chamados para cumprir a justiça de Deus. Devemos fazer o bem aos outros? Sim, sempre. Porém, não porque a gente vai aparecer, não porque eu vou ser a vitrine, não porque eu vou ganhar um título, não porque eu vou ganhar um PR na frente, não porque eu vou ganhar alguma coisa, não, eu vou fazer porque o meu coração, porque o meu Deus, porque o meu Senhor, Ele me reconciliou, me oportunizou, e agora porque eu sou grato, por isso que eu faço. E isso fala da vocação, e isso fala para aquilo que o Senhor nos chamou. Olha o que diz 1 Coríntios 12, a partir do verso 4. Deus, Ele chamou a todos nós, mas com propósitos. Ora, os dons eles são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Hoje está muito em alta a palavra propósito, sim ou não? Muito em alta. Muito. Eu já vou explicar isso. Pode continuar. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo também. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Continua. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim. Deus chama cada um de nós, porque nós temos algo específico da parte de Deus para realizar. Mas não é para nós mesmos, é para um fim proveitoso. É para um fim proveitoso. E essa carta aqui é uma carta que foi endereçada a uma pessoa, gente? Foi endereçada a uma igreja. As cartas do Novo Testamento foram endereçadas a igrejas. Com qual propósito? De ajuste, de crescimento, de melhoria, de mudança, de substituição de comportamentos e culturas que estavam indo contrário à vontade do Senhor. E aqui ele diz por quê? Porque provavelmente o povo estava ali, porque eu isso, porque eu aquilo, porque... Não, só um pouquinho, então vamos esclarecer. Tem um propósito, e o propósito é que Deus está acima de todos. O Espírito de Deus age em todos, mas de forma diferente. Mas de forma diferente. E é o que ele diz? Ainda, no verso 8. Porque a um é dado mediante o
não o pastor. O Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que dá. Não é o pastor que promove, não é o pastor, não. Quem promove é Deus. E que ele diz, a palavra da sabedoria. Então, alguns recebem a palavra da sabedoria, e a outros, segundo o mesmo Espírito, com o mesmo propósito, a palavra do conhecimento. E o que mais? A outro, no mesmo Espírito, é dada a... Tem aqueles irmãos que é fogo de fé, tem ou não tem? Tu fala com ele, tu vai contar talvez uma história triste, né? Uma situação, não, irmão, fica firme, Deus é contigo, o Senhor, e conta a história, e fala, e aquela, nossa, né? Tu já fica assim, uau, né? Tem ou não tem? Tem, né? E a outro, o mesmo Espírito, o dom de curar, e tem aquele que tu chega perto e diz, estou com dor de cabeça, vamos orar. Vamos orar. Vai embora agora, em nome de Jesus. Amém? Porque tem o dom de curar, está nele. Mas quem deu foi Deus, foi o Espírito Santo. Amém? Que mais? A outro, operações de milagres. Esse aí todo mundo quer encontrar, né? É ou não é, gente? Nossa, tem gente que corre para tudo que é canto. Lá está o Joãozinho do não sei do que, e lá vai a caravana, né? Esse aí, se tiver aqui, Estância Velha, nossa, o Rio Grande do Sul vem. Amém. Tem operações de milagre. O outro, profecia, estava contando ontem, né? Em 24 anos de fé, nunca tinha recebido uma profecia. Ano passado, antes de ser consagrado pastor, uma profeta veio e falou que tem uma unção de pastor sobre a tua vida, que não sei o que, eu digo, eu só estou meio ruim assim, dá para orar por mim, né? E ela veio com aquele negócio, e na semana seguinte, enfim, né, foi uma semana antes da conferência apostólica, na semana seguinte, então, ali eu fui apresentado, fui consagrado pastor, né? Tem gente que tem esse dom, mas para tudo e em todas as coisas, em tudo aquilo que Deus nos chama, tudo é necessário fazer com sabedoria. Fazer e ensinar com sabedoria. E o que mais? Há outro, discernimento de espíritos. Então, a pessoa bateu na porta, ele olhou assim, já sei. Tem aqueles irmãos que tem, não tem isso? O irmão entrou assim, já vi como é que é. Porque é um dom de Deus. Ele bate o olho na pessoa, já discerne como é. Nem abriu a boca. Tem gente aqui assim. E vou dizer para vocês, eu tenho isso. Tem vezes aqui na igreja, que eu boto o olho numa pessoa, eu digo assim, tem coisa errada aí. E quando eu digo, e quando eu vejo isso, eu não estou dizendo nem para acusar, e nem muito menos para julgar. Eu estou dizendo que a pessoa precisa de ajuda. A pessoa precisa de ajuda. Mas também, Deus nos dá esse dom do discernimento para discernir a intenção do coração de algumas pessoas. Porque às vezes, a pessoa ela vem com dissimulação, com engano, com mentira, com manipulação. E quando a gente não tem... Eu já falei sobre isso aqui, sim ou não? Quantas vezes já falei? Umas pelo menos 3 vezes. Ore a Deus pedindo discernimento de espírito. Já falei ou não? Já falei. E a Bíblia diz que é permitido a nós pedir os melhores dons. E para mim, o milagre é bom também, né? Mas esse é bom também. Amém? O que mais? Há uma variedade de línguas, então tem pessoas que têm o dom de línguas. E aí tem uma cultura dentro do meio evangélico que diz que, se não fala em línguas não é batizado com o Espírito Santo. Mentira. Isso não é verdade, tá? Ou seja, é apenas uma evidência, porque todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem o Espírito de Deus.
Em alguns momentos, dependendo da exposição que você se coloca na presença de Deus, o Espírito de Deus transborda sobre a sua vida. E algumas dessas manifestações, alguns desses dons, o Espírito de Deus então derrama sobre você. Amém? Então não confunda uma coisa com outra. O que mais? E a outra, capacidade para interpretá-las. Pastor, por que vocês não oram em línguas aqui no púlpito? Porque eu já fui um monte de igreja e tal. Por quê? Porque Paulo ensina que a orar em línguas deve ser com sabedoria. Porque se eu começar a orar em línguas aqui no púlpito, vocês vão entender? Tem alguém aqui para interpretar o dom de línguas? Então para que eu vou fazer? Não. As coisas no reino de Deus precisam ter ordem. Então, aí o que acontece? A Bíblia diz que o dom de línguas, ele é um dom que é para edificação própria. Deus, às vezes, utiliza alguém para interpretar com algum propósito, sim. Mas é tudo para o Senhor. Por isso que o texto fala que tudo é para um fim proveitoso. Mas para a igreja, a carta é para a igreja, amado. Não é uma carta para uma pessoa específica. Tudo é para um fim proveitoso para a igreja, que a igreja seja edificada, que a igreja cresça, que mais pessoas sejam salvas, que pessoas sejam libertas, que pessoas que estão aprisionadas muitas vezes na sua mentalidade, na sua maneira de crer nas coisas, mudem a forma de ver. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai ser luz, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo também vai ser trevas, vai ser tenebroso. E quão grandes trevas serão, se os teus olhos não forem bons. E por que os nossos olhos às vezes não são bons? Por quê? Porque talvez algumas portas estão abertas e não foram fechadas. E outras que foram fechadas deveriam estar abertas. E é por isso você tem que vir no culto de quarta, tá? Que nem no culto de quarta eu falo para você mais sobre as portas, amém? Glória a Deus por isso. Foi tão intenso aqui que até saiu a minha ministração aqui do negócio. Glória a Deus. Então vamos lá. Já li o 10 e o 11, o último. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um indivíduo. Então a vontade de distribuir os dons é de quem? É de Deus, é do Espírito Santo. Por quê? Porque ele entende que para cada ministério, para cada igreja, precisa de um varão ou uma varoa com aquela necessidade. E ele que dá. É ele que distribui. É ele, porque ele entende a necessidade daquele ministério. Ele entende a necessidade daquela igreja. Ele sabe a necessidade daquele povo que ali está. E por isso ele distribui conforme lhe apraz, para ter um fim proveitoso, para que a igreja, no final das contas, cumpra um propósito, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha uma vida eterna. Amém? É para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor quer que nós venhamos a viver, fazer e ensinar de maneira coerente. Olha o que diz aqui Romanos 12, ou melhor, Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Deus dá, Ele não tira. Ah, pastor, mas se eu sair da igreja, Ele não tira. Pastor, se eu me desviar, Ele não tira. A gente precisa entender também isso, porque há uma diferença entre dom e vocação. A vocação, ela significa, no latim, a palavra chamar. Então, quem é chamado tem uma tendência a realizar de forma natural algumas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre falei isso, né? E agora muito mais fortalece em mim. Ser professor é uma vocação.
É uma vocação. Quem aqui tem filhos? Você ia aguentar todo dia ficar com seu filho 24 horas por dia? Glória a Deus que ele vai para a escola. Tem uns, né? Mas imagine, você talvez tem 1, 2, imagina a professora, que tem 10, 15, 20, né, Bárbara? Uma penca numa sala. E de vários tipos, né? De vários tamanhos, gostos, diferenças. Gente, é uma vocação. É um coração, é amar aquilo. É um cuidado, é um zelo. E é todo dia. Todo dia. Médico. Gente, pegar um corpo, abrir todo, né? Esquartejar, depois colar tudo de novo, botar no lugar. Né? Brinca, mas tem gente que não pode nem ver sangue. Imagina, né? Então, é vocação. Algumas coisas, você já nasce com aquilo. Você já nasce com a vocação. Você já nasce com aquilo da parte de Deus. Mas o dom, como nós vimos, é uma capacitação específica. Deus derrama ali sobre a sua vida uma unção especial. Ou para fazer milagre, ou para curar enfermo, ou para, enfim, nós vimos vários aqui, e tem vários dons. Mas a sua vocação, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que você arde por fazer, você vê que isso aqui é, sabe, é que nem assim, tem aquela pessoa que você vem, que ela vem para você assim, estou com um problema aqui, eu não sei como fazer isso, e conta para você, você assim, mas faz isso, e não. Você tem facilidade, né? É vocação. Porque para você aquilo é tão natural. Você diz, não, mas assim. Sério? Isso aí. É ou não é? Tem aí gente aqui assim ou não tem? Tem. Porque é uma habilidade sua, é uma vocação tua, é uma tendência tua, que aquilo ali é algo muito simples para você. Já outras, você vai ver, isso aqui é brabo, né? Isso aqui não dá para mim. Isso aqui eu não consigo. Isso aqui eu preciso de alguém. E é por isso que Deus nos fez assim, uns diferentes dos outros. Assim, por isso que Deus ele nos fez especiais. Por isso que Deus nos deu capacitação diferente para cada um de nós, para que a gente possa precisar uns dos... Difícil essa, né? Você tem que precisar. Olha para o ladinho aí. Assim, eu preciso de ti. Gente. E eu preciso de vocês. Amém? Porque é isso, o reino de Deus. Existe um reino de uma pessoa só? Existe um reino que todo mundo faz a mesma coisa? Não, não tem como. Num reino, num governo, você precisa ter pessoas diferentes, com habilidades, vocações, tendências, conhecimento, sabedoria diferente. E é por isso que a igreja, ela realmente é um organismo vivo aqui na terra, para glorificar e honrar o nome do Senhor. Então, Deus, ele deu dons para nós. E o que a gente faz com esses dons? O que a gente faz com essa vocação? A serviço de quem está o que você sabe? Já parou para pensar nisso? A serviço de quem está, de qual reino está a sua vocação e o seu dom? Tem pessoas que por muito tempo, a sua vocação, o que recebeu da parte de Deus, não foi para Deus, foi para o diabo. Mas chegou um momento que ela encontrou Cristo e ela entendeu para que de fato ela foi criada. Olha o que diz Colossenses 1, verso 13 ao 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
Ele nos tirou de um lado, onde nós servíamos ao império das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E olha o que diz lá o 21 e o 22. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para que o dom, o talento, a vocação que você recebeu da parte de Deus não seja incoerente. Ora eu atendo o mal, ora eu atendo o bem. Por isso que Tiago fala sobre a bendita língua, né? Bendita, amém? Amém. Porque ele diz, né? Com ela eu amaldiçoo os homens, e com ela eu abençoo os homens. Mas como assim? Como pode o mesmo membro abençoar e amaldiçoar? Então, nós precisamos entender que Deus, Ele nos chamou para que a gente seja coerente com as coisas que a gente faz e também fala. E eu quero abrir agora aqui um parênteses para falar algo que talvez... Quem é pai e mãe aí? Levanta bem alto a mão aí. Amém. E tem muitos que estão se preparando, estão treinando, né? Amém? Então isso vai servir, talvez, para você como aprendizado. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Ensina. E a gente está falando que Jesus, Ele fazia e Ele ensinava. Quando você, na sua casa, com os seus filhos, Ele dá mais ouvidos para o que você fala ou o que você faz? Faz. E o que você fala é coerente com o que faz? Fique para você. E eu quero falar um pouco a respeito disso, meus amados, porque as crianças de hoje, elas têm sido alvo de um ataque. E que começa nos pais. Começa em nós. Muitas vezes nós pais, pela falta que tivemos com os nossos pais, a gente muitas vezes quer compensar nos nossos filhos. Tem avô aqui, sim ou não? Tem? E aí, vós? O vô é aquela coisa, né? Não podia fazer com o filho, agora eu faço com o neto, né? Já é meio de praxe, né? A avó e o vô muitas vezes, o pai não deixa o doce, a avó, pega, né? Ela não é? Tem isso, né? Da avó e do vô. Mas faz parte do jogo, eu fico, né? Brinco dizendo assim. Por quê? Porque é de vez em quando, né? A avó e o vô gostam disso, e o pai e a mãe também, às vezes, eu fico tranquilo porque está lá e está tudo certo. Agora, a questão não é a avó e o vô. A questão é o pai e a mãe. O pai e a mãe, por muitas vezes, não terem aquilo que talvez imaginavam como o melhor do pai e da mãe, acabam querendo fazer para os filhos. Só que nem sempre isso é o melhor para os filhos. Nem sempre isso é o que os filhos precisam. E tem uma coisa que, infelizmente, hoje saiu das escolas, que é uma disciplina chamada Deveres e Direitos, Cidadania. Já ouviram falar? Quem é do tempo aí dessa matéria na escola? Moral e cívica, né? Boa, verdade. Hoje moral foi para o escambau e a cívica, então, nem existe mais. Por que será, né? Porque ensinar sobre moral, ética hoje em dia, não pode, porque vai totalmente contra os princípios e valores cristãos, do que nós aqui, uma grande parte, aprendeu lá quando criança, né? Lá na escola. E hoje, infelizmente, por questões de tempo, de comodidade,
de rede social, de facilidade, a gente vai permitindo que algumas coisas vão entrando de maneira sorrateira dentro da nossa casa. E quem tem sido alvo tem sido as crianças, tem sido os nossos filhos. A gente tem permitido que eles sejam de maneira que a gente nem saiba, abusados, e a gente não sabe. Abusados intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. E nós, pais, pela comodidade, a facilidade, fica quieto, pega o celular, olha a televisão, olha desenho. As crianças estão sendo ensinadas, pode botar de novo o versículo lá, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará. Será que ela vai se desviar quando ficar velha, daquilo que hoje a gente está permitindo que elas aprendam? Não, porque elas aprenderam daquele jeito. Elas viram os pais fazer daquele jeito. O pai até falava, a mãe até falava diferente, mas o que o pai e a mãe faziam é muito maior do que ele fala, porque é pelo exemplo. Eu ouvia quando era mais novo, uma geração anterior dizia assim, ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Eu ouvia muito isso. Mas ao mesmo tempo que eu ouvia, eu era também ensinado algumas coisas e era muito cobrado, de uma maneira mais rígida do que é hoje, né? Então, conheci vara, conheci mangueira, conheci várias coisas no meu tempo, né? Várias coisas, talvez alguns aqui saibam o que eu estou falando, né? Conheci várias coisas, e cada vez, meus amados, que alguém leva uma vantagem sobre você, né? Leva uma vantagem sobre a sua vida da primeira vez, ela vai vir depois mais pesado. Vai vir de novo, mas vai vir com um volume maior. Quer ver uma coisa? Alguém vem e diz assim, fulano, pá, me empresta aí 10 pila. Pá, hoje esqueci, me empresta 10 pila. E você, tá, pega. Deu. Outro dia ela disse assim, pá, fulano, que bom que eu te encontrei. Ah, tem que ver um negócio, tem 50 pila aí? Aí quando veio, tá. Aí quando é 100, 500, 1000, é assim. Por quê? Porque se tornou abusado. E quem deixou? Diga, eu. A gente é que permite. A gente é que permite. Então, se você permite, por exemplo, que o seu filho bata em você de brincadeirinha, ele vai bater no colega na escola. E você vai se incomodar. Ele vem te dar um tapa. Nada. Uma vez, a Sofia, eu acho, não lembro, a Sofia e o Samuel, eu confundo, porque, né, muito perto um do outro, assim. Eu estava no colo, foi e me deu um tapa na cara. Pois eu peguei a mão dessa assim, tu nunca mais me bata na cara. Ela se assustou. Isso é para se assustar mesmo. Tu nunca mais me bata na cara. Sabe por quê? Se ela costuma, ela bate na cara do marido dela quando crescer. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não vai se desviar. Tem muito pai e muita mãe que, não dá bola. Dá bola sim. Porque é nas pequenas coisas que a criança aprende. Se ela brinca com isso, de bater em você, de chutar a tua canela, e você não faz nada, você não usa de autoridade que você tem como pai e mãe, ela vai abusar você a vida inteira, até depois de casado. E eu sei do que eu estou falando. Eu tenho 42 anos, vou fazer 19 anos de casado, tenho na minha família pessoas que já se separaram, têm filhos, e conheço filhos de outros que já são adultos e são abusadores dos pais. Você conhece? Por quê? Olha o histórico. Olha como era quando era criança. Olha como era cuidado. Amados, a responsabilidade que Deus nos deu
para educar, ela é muito grande. Só que tem uma coisa, e eu entendo. Alguém aqui foi preparado para ser pai e mãe? Não? Você foi preparado para ser filho, né? A gente não é preparado. Mas aí a gente molda um modelo e sai fazendo, sim ou não? Sim. E geralmente como é? Ou você faz parecido com o que você aprendeu, ou você faz totalmente o contrário com o que você viveu. Eu não estou dizendo nem que está certo, nem que está errado isso. O que a gente precisa aprender é a avaliar. Quer ver uma coisa? Se você pegar o seu carro e ir agora para a praia, e o carro estragar na freeway, você não é mecânico, né? Eu sei que tem uns aqui, né? Mas não é mecânico. Você vai arrumar o carro? Não? Não vai? É difícil, né? Por quê? Como é que eu vou arrumar o carro? Eu não sei o que ele tem. É a mesma coisa, filho. Você ganhou ali aquele carrinho, aquele brinquedo, e sai pilotando. Uma hora quebra. Uma hora dá problema. O que eu faço agora? Aí o que você vai fazer? Você vai buscar lá numa caixinha, uma referência. Né? Ah, mas era assim comigo. O que eu vou fazer? Vou fazer assim. Só que isso às vezes você nem pensa. Isso sai no automático. E quando quebra o carro, o que você faz? Chama o mecânico. Às vezes a gente tem que chamar o mecânico. Uma vez o Samuel, meu filho, mais novo, uma bênção de Deus, em nome de Jesus. Ele é um guri ativo. E é uma bênção mesmo. Um menino carinhoso, alegre. Mas ele tem as suas peculiaridades. Criança tem ou não tem? Vocês não viram ali ele que deu um berro ali antes? Ali eu olhei assim, meu Deus, rapaz. Eu ia falar de criança, hoje tu me faz isso agora, antes do culto. Tá, me quebrou, né? Mas agora já estou falando. Porque criança é criança. Criança vai fazer presepada, criança vai incomodar, criança vai isso, criança vai aquilo. Mas é dever da criança se controlar? É dever do pai ensinar, é dever do pai botar limite, é dever do pai fazer essas coisas. Já olhei feio para ele assim, o que tu está fazendo? O que é? Mais uma vez, o Samuel na escola fomos chamados, né? A professora nos chamou e disse, olha, deu problema hoje na escola. Eu disse, deu problema, assim, também vai dar lá em casa. Conversamos, enfim, né? Samuel já apanhou? Sim. Já levou varada, já levou palmada, né? Mas a gente também sempre explicou o porquê ele estava sendo corrigido. E aí, nesse tempo, não foi uma vez, não foi duas vezes, foi dezenas de vezes. Até que um dia a professora disse para nós assim, olha, quem sabe, né, a gente fala com a pedagoga, a psico aqui. Eu digo, psico? Quando surgiu aquele negócio de psico, eu já fiquei estranho, né? E aí tá bom, vamos ver o que vai dar. Aí foi para a psico um dia, foi dois, não sei quantas vezes foi, né? E aí a psico um dia chamou a gente lá, a psicopedagoga, acho que é esse, né? Me corrija se eu estiver errado. A psicopedagoga chamou a gente, fui lá, fomos conversar, eu disse, prof, não, está tudo certo, se ele está incomodando, tem que corrigir, se ele está incomodando, tem que botar de castigo, eu não tenho problema, eu não tenho essa frescura de pai, que, o meu filhinho, não, está errado e tem que corrigir. Eu sou assim, tá? Isso é eu. Cada um, eu sou assim. E aí ela disse assim, quem sabe, pai, com todo o cuidado do mundo, eu imagino que ela passa, né? Eu imagino que ela passa com os pais, né? Assim, toda assim, ela toda delicada, pai, mãe, pá. A gente, de repente, né, leva num psicólogo. Sim, me caiu os butiá do bolso daí. Eu digo, meu filho tem problema agora, né? Meu filho tem problema. Eu disse, mas como assim? Eu sou o pai. Como é que é o meu psicólogo? Não. Gente, eu era avesso a psicólogo, né? Desculpa psicólogo aqui, se tem. Tá?
Não tem mais esse problema, tá bom? Fui curado, liberto. E aquilo foi, eu fiquei empurrando com a barriga, né? E aí de novo ele foi para a psicopedagoga. E de novo o pai, eu disse, falei com a Dani e tal, assim, vamos levar, seja o que Deus quiser. A gente levou ele, enfim, aí foi acompanhado por um tempo. E para nossa surpresa, a gente recebeu ali um diagnóstico dela a respeito de Samuel. Ele não é ET, tá? Não é um ET. Não, mas ele era um guri que ele tinha um pensamento muito rápido, lógico, ele é inteligente. Então era dado para ele uma tarefa e ele, resolvia. E os coleguinhas estavam lá ainda. E ele queria o quê? Brincar. Por quê? Porque ele resolveu o problema que tinha dado para ele. E aí ele ia lá nos colegas para brincar e estava fazendo o quê? Samuel incomoda na sala de aula. Obviamente que existiam outras questões e que a gente foi alertado sobre isso e que a gente precisaria trabalhar com ele, mas no final das contas, eu fiquei feliz. Foi bênção. Foi bênção. Então, eu não sou mecânico de criança. Então, eu tive que levar meu filho para um mecânico de criança, vamos dizer assim, né? Amém? Né? Não estou dizendo que você tenha que fazer isso, mas vamos olhar algumas coisas. Amém? Posso falar para os irmãos? Vocês querem receber? Então, vou falar algo aqui, ó. Já falei, né? Ensine respeito. E o respeito começa entre você e o seu filho. Não deixe ele bater em você. Não permita que ele faça essas coisas, porque ele vai fazer para os outros lá fora. Então, ensine respeito para ele. Ensine ele, né, a dar bom dia. Ensine ele a cumprimentar as pessoas. Aí, o que eu já ouvi algumas vezes? Mas não precisa, é criança. Mas é assim que a gente ensina a criança no caminho que deve andar. Uma vez eu fui trabalhar numa empresa, e aí fui contratado, enfim, todo dia de manhã eu chegava no estacionamento, chegava um colega de trabalho assim, bom dia. Eu digo, que estranho, né? No outro dia, bom dia. Rapaz, e o cara não me cumprimentava. Eu disse, mas o que eu tenho? Meu desodorante venceu? O que é? Não me cumprimentava. E aquilo foi, gente, ano. Até que um dia eu fui conversar com ele, ele precisou dos meus serviços. E aí vocês pensam agora, né? Agora tu te cobrou, né? Eu digo, não. Agora eu abençoei ele. E eu cheguei para ele e disse assim, meu amigo, se eu fosse outra pessoa, ou qualquer um que trabalha aqui, agora tu ia comer na palma da minha mão. Mas, bem pelo contrário, eu vou dizer assim, eu estou aqui para te ajudar. O que tu precisa? Só que antes de eu começar a te ajudar, nós vamos resolver um negócio aqui. E eu sou assim, tá? Vamos conversar, vamos resolver. Por que tu não me cumprimenta? O que eu fiz para ti? Tu nem me conhece, tu nunca me viu mais gordo, mais magro. Nem sabe quem eu sou. E ele, bem simples assim, me respondeu, eu nunca fui com a tua cara. Daí eu, né, pois é, mas é a que eu tenho. Então, ou tu aceita, né, a gente vai trabalhar junto e tal, e deu. Daí, né, aquele negócio ali, aperta minha mão aqui, rapaz. Tá, vamos trabalhar. E aí foi, né? Enfim, ajudei ele, a coisa andou. Mas aí, o que ele foi ensinado para ter um comportamento desse, hein? O que ele via dentro de casa para ter um comportamento desse? Então, gente, ensine o respeito, ensine a educação, respeitar as pessoas, ser educado com as pessoas. E isso é proveitoso, isso é bênção, né? Criar uma criança para ela ser uma mal educada na sociedade? Não. Outra coisa, cumpra a promessa que você fez. Chegar em casa, tu vai apanhar. Bata então. Porque se você não bater, a próxima vez ele vai fazer pior. Porque se tu não comer isso, tu não vai comer sobremesa. Não comeu, vai lá e dá sobremesa. Ai, me dê sobremesa, tá bebendo. Ai, tá, toma. Dá sobremesa. Tá vendo essa incoerência, gente? Aí você ensina, fala algo e faz outro.
É ou não é assim? Estou falando bobagem aqui? Pois é. Entendeu? É assim. Pegou balinha, pegou assim, papel. Isso aqui. E o papel. Pô, gente, sabe? São coisinhas, são pequenas coisas, mas são pequenas coisas que é um adulto estragado que vai ser. E aí corrige um adulto assim, corrige um adolescente assim. Aí você está com o adolescente assim dentro de casa e você diz assim, não, mas que não quer. Peita o pai e a mãe. Põe o dedo na cara. Essa roupa eu boto o que eu quero. Não, se decote... Não, mas é... Que isso, gente? Ninguém me disse nada. Tá? Mas eu não sou bobo. Ninguém me falou nada. Mas eu vejo. Amém? Há tempo para todas as coisas, amados. Tempo para trabalhar, há tempo para brincar com o filho, há tempo... quer dar o celular? Tá, mas dá tempo. Hoje virou a noite. Hoje tem criança aí de 7, 8 anos que está no jogo online até de madrugada. Que isso? Tem celular. Uns 7, 8 anos. Amém, cada um com o seu problema, né? Eu não sei. Acho que eu sou ET. Vou falar mais uma. Essa eu vou matar, tá? Vou encerrar aqui. Nem sei que hora é. Já estou aqui. Mas é brabo falar isso, gente. Sabe, eu falo com amor para vocês. Mas é brabo ter que falar isso, sabe? É brabo. Outra, disciplina não mata a gente. Mas é necessário. Quer espernear? Esperneia. Não tem problema. Passa vergonha uma vez só. Chega em casa, resolve. Mas vai gritar, deixa que grite. Minha comadre, né, uma vez, acho que nós era recém-casados, eu e a Dani, e ela tinha ganhado nenê. E ela era toda super protetora e tal, né? Aí levou o primeiro filho é assim, né? Tu não sabe nada. Aí dá um berro, ai meu Deus, corre para pediatra, né? É assim. Primeiro é assim, depois vem o segundo assim, né? Toma ali, ó, dipirona. A dipirona resolve tudo. É um negócio assim, santo grau, né? É ou não é? Segundo, dipirona resolve qualquer negócio. É louco isso, gente. Mas enfim, aí ela toda sua protetora, e a menina, tá, porque eu não posso deixar que ela chora. Diga, aí foi na pediatra, top, das minhas, assim. Até virou pediatra dos nossos, né? Foi minha pediatra, para ter noção, né? Ter noção. Por isso que eu sou assim. E aí, levou na pediatra, e a pediatra, ela chora. Pois é, tá. Então, mãe, deixa ela aqui e tu fica lá. Tá. E aí botou lá, a guria começou, e chorou. E a mãe lá assim, e queria levantar, ela fica aí. E a guria chorando, fica aí. E a mãe toda nervosa, já suando frio e coisa. Daqui a pouco a guria começou, parou de chorar. Parece um negócio mágico, assim. E ela olhou, assim, ela parou de chorar e a pediatra, parou. Viu que ela não precisa do teu colo o tempo todo? Quem é que botou essa barda nela, como diz o antigo, né? Foi tu, mãe. Quem é que está tornando teu filho assim? Me perdoa a expressão, você. A culpa é tua. É brabo isso, mas é verdade. Amém? Deixa eu ver se dá tempo mais alguma coisa aqui. Mais uma dá. Vamos lá, 2 Pedro 1, e vou ler esse último aqui. Sei que essa aí já era suficiente, mas só mais uma. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3.
Tiago já me olhou atravessado, eu não falei todo o texto, né, Tiago? Vamos lá. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vai que tem bastante, até o 11. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, com as suas capacidades, com seus dons, com os seus talentos, com a sua vocação. Então, o que você faz? Acrescenta o conhecimento. Porque a gente precisa se aperfeiçoar. E com o conhecimento, então, o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Com o domínio próprio, a perseverança, porque a gente vai ter que perseverar, porque ora uma coisa, ora outra coisa, a gente às vezes volta a querer fazer aquilo que é errado. Com a perseverança, então, a piedade, sejamos piedosos. E com a piedade, então, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Mas eu amo meu filho, eu sei que tu ama o teu filho. Mas amar não significa fazer tudo o que ele quer. Amar não significa dar tudo o que ele quer. Amar significa você fazer o que ele precisa. Porque estas coisas existindo em vós e em vós também aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes vamos dizer junto, cego, vendo só o que está perto, ou seja, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Gente, isso aqui, essa palavra é tremenda. Eu vou ler de novo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Se na sua vida não está presente isso, a fé, a perseverança, a piedade, o amor, e isso não estiver aumentando, porque você está vendo só o que está perto, eu só estou vendo o meu problema hoje, esquecido do que Deus já fez, esquecido da purificação do pecado, esquecido do que você foi experimentado, esquecido das coisas que Deus já fez, é ingrato, é cego. E o 10? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha que maravilha. Nós não vamos tropeçar, nós não vamos retroceder, nós não vamos cair, nós não vamos nos perder. E o 11, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tem um ditado que diz que o maior cego é aquele que não quer. O maior cego é aquele que não quer ver. Ele percebe, ele sabe, mas ele não toma atitude. O que eu vou falar agora é pesado. Mas eu preciso falar, porque eu sou indignado com algumas coisas. Homens, vistam as calças. Eu já tive que dizer isso para alguns. Tenha vergonha na cara. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Seja sim, sim e não, não. Seja verdadeiro. Seja honesto. Se precisar ser ríspido, seja ríspido.
Mas quando precisar de amor, também dê amor. Porque se você permitir que a sua casa, e Deus vai cobrar do homem, não da mulher, porque quando Deus, lá no jardim do Éden, chamou a mulher? Chamou Adão. Adão! Ô Adão! Onde é que tu está? O Adão estava se fazendo. Estava escondido. Não quis ouvir a verdade. Não quis ser confrontado. Ô Adão! Estou aqui, Deus. O que está fazendo aí, rapaz? Está escondido? Ah, pois é, que deu um problema, deu um B.O. A mulher que tu me deu. Quer ver uma coisa? Que todos nós, sem exceção, a gente é especialista em contar historinha para justificar o problema, o erro e o defeito. Ah, pois é, Deus, tu vê a mulher que tu me deu, ela foi lá, a cobra, né, ludibriou ela e tal, pegou a maçã, gostou e me deu. Eu comi só um pedacinho. Mas tu comeu. O que eu falei para ti? Hã? E a terra inteira foi amaldiçoada por causa de Adão, não foi por causa de Eva. A terra foi amaldiçoada por causa de a sua família. A responsabilidade é você, homem. A sua casa, a direção da sua casa está sobre a sua cabeça. Sobre a sua vida está a direção sobre a sua casa. Como vai a sua casa? Como vai os seus filhos? Como vai o seu relacionamento? Seja sim, sim, e seja não, não. Amém?